Hoje o nosso tema, seguindo a nossa série, é superando conflitos. E antes de começar, eu quero fazer um alerta. É o seguinte: os exemplos e ilustrações são apenas baseados em fatos reais. Qualquer semelhança familiar é mera coincidência, ou não. Nomes, datas e locais podem ter sido alterados para a preservação de seus autores. Tá bom? Se por algum ato falho eu disser em algum momento eu quis dizer meu primo. Ok? Porque lá em casa nós não temos problemas de conflitos. Abra sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 4, versículos 22 em diante. Texto de Efésios, capítulo 4, de 22 em diante, um texto precioso da palavra de Deus, e nos diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, fala conosco, que a sua palavra, que a sua boa voz possa encontrar terreno fértil no nosso coração. Precisamos do Senhor, precisamos do seu resgate, precisamos da sua direção, que o Senhor venha e trabalhe em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, conflitos familiares é uma realidade de todos nós. Todos passam por conflitos. Às vezes o dia amanhece em casa com um lindo sol de verão. Basta uma pequena nuvenzinha e tudo aquilo se transforma numa tempestade. O dia feliz foi embora. O conflito se instalou, mas entenda que a realidade de conflito é uma realidade quase que permanente. Desde pequenas decisões, que cor que vamos pintar a parede de casa, qual o sabor da pizza que vamos pedir, qual série vamos assistir, até grandes litígios, filhos brigando pela herança do pai, marido e esposa brigando, como vão educar os filhos. Os conflitos fazem parte da realidade humana. E isso não é de agora. Desde o texto de Gênesis, nós vemos o pecado entrando no mundo, Gênesis 3.
E por causa dele um conflito, marido e esposa, um acusando o outro, e aquele caos instalado na primeira família. Nós temos o exemplo de Caim e Abel, dois irmãos que entram num conflito tal que um mata o outro. A história bíblica prossegue e nós vemos o exemplo de Abraão, o pai da fé. Abraão teve momentos de conflito com a sua esposa, Sara, e por causa disso, grandes consequências familiares surgiram. Abraão inaugura uma empresa familiar com seu sobrinho, Ló, e eles entram em conflito. Um conflito na família por causa dos negócios. Você quer ter uma empresa familiar? Que Jesus abençoe, porque os conflitos vão alcançar você lá também. A história prossegue, nós vemos o exemplo de Esaú e Jacó, dois irmãos brigando, e os pais se dividindo, favorecendo um e outro, conflitos familiares. Nós vemos o exemplo de Ana e Eucana. Ana querendo ter filho, não podia, e aquele conflito, aquela nuvem, né, de insegurança. Eucana chega e fala assim: Ana, não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele fazia tudo de bom, ele queria o bem de Ana, mas havia ali um conflito, havia uma situação que não estava boa. Nós vemos o exemplo de Davi e Absalão, pai e filho. De repente um quer suplantar o outro, quer tomar o lugar do outro e entra num conflito. Os conflitos fazem parte da existência humana, e onde há pessoas, há conflitos, até mesmo nos relacionamentos mais maduros. Num relacionamento de amizade tão bonito na Bíblia, de cuidado, Barnabé e Paulo. Barnabé acolhe Paulo, é o pai espiritual de Paulo, defende Paulo no meio dos apóstolos. De repente, uma situação gera um conflito no meio deles e eles entram em crise. João Marcos, que estava ali, pisou na bola e Paulo falou assim: eu não quero João Marcos comigo, eu não quero. E Barnabé falou: não, ele vai ficar com a gente. E os dois entram em conflito, a tal ponto que eles se separam. Quem estava certo? Barnabé ou Paulo? Não dá para saber. Na verdade, parece que os dois estavam certos. Você não precisa estar errado para estar em conflito. Os dois, dentro da perspectiva deles, estavam corretos. Paulo queria alguém que fosse sério, estivesse comprometido. Ele entendia que naquele momento, naquele trabalho, Marcos não estava comprometido, ele não queria Marcos junto. Barnabé pensou diferente, ele queria acolher, consolar, estar junto de Marcos, andar mais uma chance. Os dois estavam certos dentro das suas perspectivas, mas entraram em conflito. Então perceba que essa é uma realidade que não foge de nós. Tem gente que entra em conflito consigo mesmo, olha no espelho e fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Quem que chegou aqui? Onde já se viu? Outro dia eu soube de um marido que a esposa chegou assim para ele e falou assim: olha aqui, é o seguinte, se eu morrer, você não me joga fora as minhas plantas, meu Tupperware, eu estou guardando isso, você não me joga fora. É conflito póstumo. É conflito para a eternidade. Quando nós pensamos em família, tem uma frase muito interessante que diz que os opostos se atraem. Isso é tão bonito, né? Tão bonito. Todo dia sai de casa um dorminhoco e um madrugador. Aquele que gosta de dormir até meio-dia, aquele que 6 horas da manhã já está pulando. Todo dia sai de casa uma pessoa organizada, que tem tudo detalhado, tudo arrumadinho, e uma pessoa toda bagunçada, que a organização dela é a meia está pendurada no lustre.
É a criatividade, né, pastor Ricardo? É criativo. Todo dia sai de casa uma pessoa extremamente pontual. E ela é tão pontual que ela encontrou com aquela que é sempre atrasada. Ela está 1 hora atrasada, mas elas se encontraram. Todo dia sai de casa uma pessoa caseira, mais pacífica, e sai de casa também aquela aventureira, que quer conquistar o mundo, que quer visitar novos lugares. Todo dia sai de casa um planejador e uma pessoa espontânea. Todo dia sai de casa uma pessoa mais extrovertida e uma pessoa mais introvertida. Todo dia sai de casa uma pessoa rigorosa com as suas finanças e uma que só quer gastar. E essas pessoas se encontram. E um dia essas pessoas se encontram. E aí sabe o que elas pensam? Achei minha cara metade. Era tudo que faltava em mim. Ai, a ignorância da juventude. Como ela é bonita. Como ela é bonita. A humanidade existe por causa disso. Se não houvesse isso, nós já estaríamos extintos. Todo dia uma pessoa completamente diferente da outra se encontra, e aí dá match. E aí elas decidem se casar. Elas decidem formar uma nova família. E queridos, família, casamento não é para amadores. Casamento não é para crianças. Por isso que a Bíblia nos diz: deixará o homem, deixará a mulher, deixará pai e mãe, e se unirá ao seu cônjuge. O homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa. A mulher também deixa pai e mãe e se une ao seu marido. Ou seja, não tem mais papai, não tem mais mamãe. O conflito vai estourar, vai chegar, o filho vai chorar e a mãe não vai atender. Casamento, família, não é para amadores. Todo dia você vai lidar com uma questão de conflito. Estamos casados há 18 anos, há 20 nos relacionamos, eu e Cláudia. Um conflito em potencial todos os dias. Todos os dias. Somos completamente diferentes. O que nos une é muito maior do que nos distancia, é claro. Mas ela pensa diferente. A meia no Lúcio, você acha de quem que é? Qualquer, o alerta, né? Cadê o alerta? Esqueci. Você precisa lidar com os conflitos. E pessoas imaturas não conseguem. Você precisa ensinar os seus filhos a lidar com o conflito à medida que eles vão crescendo, porque eles são egoístas. Eles acham que o mundo gira em torno do umbigo deles. E eles vão precisar se relacionar com pessoas que pensam diferente. Então nós vivemos nessa realidade. A família começa com 2 pessoas completamente diferentes que decidem se unir. E agora é o homem que junta com a sua esposa, cada um com uma história diferente, cada um com uma experiência de vida diferente, cada um com gostos diferentes. E eles, tudo bem, eles deixam pai e mãe, mas às vezes a sogra vem junto, está lá, faz parte da família, tem um cunhado, e essa família vai crescendo, de repente vem os filhos, e os filhos começam a crescer, e aí você olha assim, começa a pirraçar, a se jogar, a repetir algumas coisas, e você fala: puxou a mamãe, puxou o papai, está repetindo as mesmas coisas, tudo que eu não queria, mas eles estão crescendo e aprendendo a viver em família e com conflitos, e de repente a família está aí, todos os dias. Você tem que lidar com situações de conflito. Podem ser pequenas, mas existem algumas que são muito grandes. Cada indivíduo possui a sua própria personalidade. Cada indivíduo tem as suas experiências. Cada indivíduo tem a sua perspectiva única do mundo. E isso gera choques, isso gera discordância. Naturalmente, há pontos de conflito.
Naturalmente, você pode ser a melhor pessoa na terra. De vez em quando eu soube de uma esposa que falou assim para o marido: ah, anjinho do Senhor, olha aí as asas, vai subir como um anjo, tão bonzinho que é. O marido acreditava, né? Aí ela falou assim: é sarcasmo, olha o que você está fazendo. Falava com o marido. Mas pode ser a pessoa mais pacífica do mundo. Há pontos de conflito. Há situações que precisam ser trabalhadas, ajustadas, alinhadas. Agora, a Bíblia também nos diz que existe casos e situações que são muito complicadas. Por exemplo, em Provérbios, nós lemos que a mulher rixosa, é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa. Está lá em Provérbios 21. Aquela que fica brigando. Entendedores entenderão. A Bíblia diz que uma mulher briguenta é que nem uma goteira de água na testa pingando, tac, 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 tac. Agora é só mulher que é rixosa. Você conhece homem rixoso também? Que só reclama, só murmura, só... Você conhece adolescente? Porque, olha, é melhor viver no deserto do que com adolescente rixoso. É melhor viver no deserto do que com uma criança rixosa. É que nem gota na cabeça, uma criança que não para. Então, a Bíblia fala que existem situações muito extremas. Nós precisamos tomar cuidado, porque a situação do conflito se agrava quando nós nos relacionamos e agimos como pessoas controladoras, por exemplo, em que nós não toleramos o diferente, tudo tem que ser do jeito nosso. Controlo o minuto, a hora, a quantidade, as gramas e tudo mais. Conheci um casal que o marido controlava tanto a alimentação da esposa, tanto, que ela ficava aflita. Aí um dia nós decidimos passear como só os homens, só os maridos. E as mulheres, que belezinha. Elas falaram assim: vamos fazer uma surpresa para os nossos maridos? Que belezinha as mulheres, né? Aí ela falou assim: vamos, todas combinaram. Aí essa esposa, ela pegou chocolate. Ela queria mandar chocolate para o marido. E aí ela falou assim: puxa, vai ser surpresa, como que eu vou fazer? Ela escondeu o chocolate na máquina de lavar, aquele não vai achar. Porque aí eu coloco na mala dele e ele vai. Mas o bendito não foi mexer na máquina de lavar e achou o chocolate? O que você está comendo chocolate? Está escondendo o chocolate de mim e tudo mais, você não pode comer isso, controlando o alimento. Tem pessoas que são intransigentes, não admitem um contraponto, não admitem um ponto contrário, não admitem uma argumentação. Ela tem que ser exatamente do jeito dela, na hora dela, da forma dela. Isso dificulta muito o relacionamento. Há pessoas que são emocionalmente vulneráveis. Qualquer coisa que você fala, chora. Não, calma, só queimou o arroz, não precisa chorar. Existem pessoas que só de você mostrar o outro lado já está se afetando, se abalando. É muito difícil se relacionar com pessoas assim. Existem pessoas que são críticas, julgadoras, que são rancorosas, que são incompreensivas. E isso tudo dificulta no convívio familiar. Agora, apesar de desgastante, o conflito em si não é o problema. Como eu disse, ele vai acontecer. Em alguns casos, o conflito é até necessário. Você precisa confrontar um pecado, um mau hábito. Você acha que colocar tornozeleira eletrônica no filho que não pode sair de casa, ele vai ficar feliz? Né? Controlar, limitar. Quando você confronta o pecado, você está entrando num conflito necessário. Então, existem situações de conflito que são necessárias, mas o que nós precisamos entender é que a forma como nós lidamos com o conflito é que precisa ser bem resolvida. O conflito vai existir,
Ele está aí em potencial em todo o tempo. Talvez você tenha se dirigido para o culto em conflito, numa discussão, no carro. Como você vai lidar com os conflitos? Essa é a grande questão, essa é a grande chave. Ao lidar com os conflitos de maneira bíblica, você já resolveu metade dos problemas. Então, quando nós pensamos nos conflitos, na família e tudo mais, imagine que você e a sua casa estão num carro, andando uma viagem. É uma viagem familiar, a viagem da família. A vida da família é uma viagem. Só que essa estrada, ela é sinuosa. Essa estrada tem curvas. Essa estrada, ela desliza. Você precisa manter o controle. De um lado, há um grande precipício. E do outro, outro grande precipício. Qualquer deslize, você cai em algum desses buracos. Você precisa segurar as rédeas e se manter no centro. Se manter na pista. O primeiro precipício é o precipício da fuga. Essa é uma reação das pessoas que querem fugir dos conflitos. Eles caem para a fuga, eles se isolam, eles querem viver num mundo de negação. Não, isso não está acontecendo. Eles se fecham no seu próprio mundo, eles não conversam, eles não se abrem, eles preferem fingir que está tudo bem. Num extremo, algumas pessoas chegam a ponto de se suicidar. É o extremo da reação à fuga do conflito. Mas do outro lado, há um outro precipício. É o precipício do ataque. É o precipício da briga. É o precipício do litígio. Do fazer valer a lei do mais forte. De gritar e ser atendido. E de botar o dedo no rosto. É o conflito em que, em última instância, um mata o outro. Deus me dá paciência, porque se der força eu mato. São reações que colocam o seu carro, a sua casa, a sua família, num grande perigo. Mas há um caminho. Interessante que, por vezes, há um ciclo vicioso aqui nessas reações. Um ataca e o outro, às vezes, ataca. Mas às vezes ele se fecha. E aí a família não consegue sair desse precipício, porque o diálogo está interrompido. Pais e filhos, por vezes, entram nesse precipício, nesse ciclo vicioso. A primeira coisa que o seu filho vem falar para você, de uma situação que é ruim, você já briga, você já ataca, você já xinga, você já é áspero. Ele vai conversar da próxima vez? Não, ele vai cair no outro precipício. Ele vai se fechar, ele vai se isolar. Eu não posso me abrir. A primeira vez que um marido abre o coração com a esposa, ou que a esposa abre o coração para o seu marido, porque lembre-se, o texto de Gênesis, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa, os dois serão uma só carne. Coisa para gente madura, adulta. Continua. Ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Na primeira vez que você tenta abrir o coração e desnudado, não de trajes, mas de alma, de pensamentos, de imperfeições, e aí o que você recebe do outro lado é crítica, julgamento, você se fecha, a pessoa se fecha. O conflito parece que está resolvido, mas na verdade é uma vida que não é plena. Há um caminho no centro. Não é um caminho fácil. É um caminho, como eu disse, de curvas sinuosas. É um caminho deslizante. O tempo todo somos empurrados para os extremos, mas há o caminho da pacificação. O caminho bíblico de como nós vamos lidar com os problemas, com os conflitos, com os dilemas na família. E sobre pacificação, alguns princípios que são muito especiais e fundamentais. Não são todos,
Provavelmente existem outros, mas eu separei 4 em especial aqui. O primeiro deles é o perdão. O texto de Colossenses 3:13 nos diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ontem à noite nós fomos ministrados de forma muito especial sobre o perdão. Não podemos ser perfeitos e nunca seremos, mas podemos sempre ser perdoados. E o perdão é um ingrediente fundamental para que os conflitos sejam superados. Se os conflitos são potencialmente latentes, corriqueiros do dia a dia, o perdão precisa estar presente todos os dias. Todos os dias eu preciso perdoar. Ontem nós fomos ministrados sobre isso, mas eu quero falar sobre ele de forma rápida e diferente, porque você pode decidir reagir de forma pacificadora diante de um conflito, ignorando ou negligenciando, concedendo perdão imediato. Você não precisa entrar em todos os ringues. Você não precisa enfrentar todas as batalhas. Você pode ver uma situação, ela é de conflito, você não concorda, mas você simplesmente ignora, não a pessoa, o conflito. Não vale a pena, não quero me indispor com isso, tudo bem. Sim, senhora, é assim mesmo. Fechou, combinou, toca aí, parceiro. E pronto. Não entra no ringue. Tem gente que gosta, que tem prazer de ficar e ficar. Você pode escolher perdoar imediatamente. Provérbios 12:16 diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 17:14 nos diz que começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Antes de surgir o conflito, você já resolve. Está tudo certo. Resolvido. Um perdão imediato. Talvez você esteja até ofendido de alguma forma. De imediato. Para quê? Depois, não agora. Provérbios 19:11 nos diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então veja que há nesse caminho difícil de lidar com os conflitos uma forma em que você simplesmente ignora o conflito, não a pessoa. Quando você foge, é outro caso, você está fugindo do relacionamento, da tratativa. Não, aqui você ignora o conflito. Isso não vale a pena. Eu não vou me desgastar por causa disso. Você pode liberar o perdão através de uma confissão, de uma reconciliação, de um diálogo, uma confrontação em amor. Você não ignora, mas você conversa de uma forma em que traga isso de forma tranquila e pacífica. É uma confrontação em amor, é um diálogo, é uma busca de compreensão. Mateus 5, 23, 24, nos lembra que quando estamos na casa do Senhor, vamos oferecer a nossa oferta e lembramos que temos algo contra o irmão, precisamos deixar aquilo ir rápido para nos reconciliar com o irmão e depois então apresentar a nossa oferta. Reconciliação, buscar o ajuste, perdoar naquilo que é necessário. O texto de Mateus 18:15, Jesus está ensinando sobre um processo muito interessante de reaproximação, de disciplina. Ele está num contexto de igreja, mas nós podemos pensar na família. E 18:15, Mateus diz que se o seu irmão, se o seu familiar, se o seu esposo, seu filho, sua filha, sua esposa pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir,
você ganhou o irmão, você ganhou a esposa, você ganhou o marido, você ganhou o filho. Vá a sós com ele, dialogue, busque a reconciliação, caminhe para a reconciliação. Há uma outra forma de nós tratarmos da pacificação, o acordo. O texto de Amós, profeta, diz, capítulo 3, versículo 3, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo. Pode uma família viajar nessa viagem, que é a vida familiar, se não estiver em acordo? Pode um casal viver unido se não houver acordo? Pode pai e filho? Nós precisamos estabelecer pontos de acordo. Os conflitos vão surgir, você pode ajustar um bom acordo. E sabe que um bom acordo é aquele quando nenhum dos dois está satisfeito. Porque assim não tem aquela sensação, venci. Não, eu cedo, você cede. Talvez eu ceda integralmente hoje, semana que vem é você quem vai ceder. As férias do ano, onde nós vamos passar? Né? Já falei, conheço uma pessoa que gosta só de praia, e casou com alguém que não gosta de praia, porque praia tem areia, e a areia insiste em entrar num lugar que não é para entrar areia, mas está lá, tem que deitar na areia. Então esse ano vamos na praia, estamos de acordo, mas e o ano que vem? O ano que vem a gente vai, não sei, vai ver museu, concreto, não sei, ele entra em acordo, e combina, e está tudo certo, e aproveita um e aproveita o outro. Então você precisa, talvez, ajustar essa negociação, esse canal de negociação com o seu filho, com os avós, marido, esposa. Esse canal precisa estar aberto o tempo todo, fazendo concessões, negociando. Filipenses 2,4 nos diz, Paulo está falando, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu tenho muita dificuldade com comida, tenho muita dificuldade, estou até melhorando, né? Mas eu não como um monte de coisa. É difícil, né, viver comigo. A Cláudia diz que quando orou por um marido assim, bonito, inteligente, tal, e ela esqueceu de incluir a questão da alimentação. Culpa dela. A Cláudia gosta de comer pizza de brócolis, tomate seco com... O que é aquele negócio verde lá? Aquele negócio não é de Deus, não. Verde, mato na pizza. O que é isso? Eu gosto de frango, básico. Então a gente entra em acordo, sempre pede meio a meio, né? Os meninos já estão fazendo em acordo comigo. Pai, você come essa de frango aqui e deixa eu comer a de brócolis? Vai, meu filho, come, vai ser feliz, vai ser feliz. Então você precisa estar o tempo todo em negociações. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Então é bonito ver, que coisa linda. Te amo, querida, por toda a pizza de frango que você me deixou comer. Porque ela não olha não só os seus interesses, mas o interesse do outro. Esse é aquele que está entendendo que há uma situação que pode gerar um conflito. Mas eu vou negociar, eu vou ceder, eu vou abrir mão. Então, quando você vai buscar a negociação, o diálogo, abrir, existem algumas regras que a gente sempre fala com os casais, né? Quando nós vamos atender no curso de noivos. Olha, quer conversar, quer fazer uma DR, tratar de alguns assuntos, tem algumas regras. Você não pode conversar com fome, porque com fome você fica angustiado. Se tiver com vontade no banheiro também, não é legal, porque você fica ali também. Então tem que ser o tempo certo. Está com sono, quem que conversa com sono feliz? Ninguém quer dormir, que está cansado. Então tem que ser na hora certa, você tem que saber a hora certa de conversar. Tem aquele aspecto, puxa, tem que tratar isso com o meu marido. Então você prepara o ambiente, não vai conversar em qualquer lugar, né? Você precisa ter uma comunicação clara, saber ouvir antes de falar. Gente, a comunicação é fundamental nesse processo, e é uma das maiores crises, nós não sabemos conversar. A pessoa mal começou a falar, você já emenda,
já interrompe, já coloca a sua opinião. Aprenda a ouvir, negocie. Nessa área do acordo, você pode, talvez, buscar um conselho de alguém. Vai se aconselhar com uma pessoa mais experiente, madura, que vai lhe apontar caminhos. O texto de Provérbios 13:10 diz que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Você pode sim buscar o seu líder, o seu pastor, seu pai, a sua mãe, são excelentes conselheiros, pessoas com quem você confia, que são maduras, são piedosas, e você vai se aconselhar: estou vivendo essa situação, um conflito, como que eu faço? E você vai lá, talvez você precise consertar, é você. Se for uma pessoa boa mesmo do conselho, ela vai puxar a sua orelha se for necessário. Talvez você precise entrar num processo aí conjugal. Vocês não estão mais conseguindo, sozinhos, lidar com isso. Então, para que o acordo se estabeleça, precisa de uma arbitragem, precisa de alguém aí intermediando essa conversa. Senta os dois no sofá, e aí, um de frente com o outro, e começa a buscar as soluções significativas para as diferenças. Naquele processo que eu disse lá de Mateus 18, Jesus está ensinando, primeiro ele diz: se você vai sozinho, conversa com o seu irmão, se ele aceitar, que bom, você ganhou o irmão. Mas no versículo 16 ele diz: se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, existem negociações, diálogos, que você precisa de alguém do seu lado, alguém junto, para que você possa ter a intermediação. Paciência é outro aspecto da pacificação fundamental. E olha, 1 Coríntios 13:4 nos diz que o amor é muitas coisas, e uma delas é paciente. O amor é paciente. Aonde eu e você somos mais estressados? Com quem eu e você somos mais impacientes? Esses dias, um primo meu falou que na casa dele é uma bagunça para dormir. É um caos. Aí um grita com o outro: vai escovar o dente, arruma a roupa, tal. Aí eles receberam a visita de um amiguinho para dormir. Foi uma noite de paz. Por quê? Porque tem um amiguinho. Então, vamos nos comportar bem. O que o amiguinho vai falar na casa dele, se souber que foi dormir na casa dos outros amiguinhos, e lá é uma bagunça? Então, nós sabemos ser pacientes. Nós sabemos não ser tão duros. Mas em casa, com os nossos, com os que são os mais próximos, nós temos a tendência de ser mais rígidos, mais duros, mais impacientes. E o amor, ele é paciente. O amor, ele caminha. A paciência é essa característica de tolerância. Por vezes, você precisa de uma ação de disciplina, de imputar responsabilidade. Existem conflitos, como eu disse, que são necessários por causa do pecado, da desobediência. Você precisa corrigir a rota para promover o arrependimento, a restauração. Mas você não pode, de forma nenhuma, perder a paciência, o processo. Jesus está ensinando e fala assim: olha, se ele recusar a ouvi-los, mais uma vez, versículo 17, conte à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão e publicano. Tem gente nas nossas casas que estão agindo como pagão e publicano, mas você ama, e o amor é paciente. Você ora, você intercede. A Bíblia diz que a esposa ganha um marido não crente pelo seu comportamento, pela sua paciência, pela sua boa atitude. Imagine os conflitos, mas ela é paciente.
Então nós precisamos viver essa realidade, nos apropriar disso. É muito difícil, eu sei. Mas nessa dinâmica familiar, nesse carro que parece que vai para lá e vem para cá, você precisa ser paciente. Existem processos que vão durar muito tempo. Educar filhos é muito difícil. Lidar com adolescentes, eu imagino, estou tendo vislumbres de como isso vai ser difícil. Não tenho dúvidas que é. Os filhos saíram de casa, começaram a tomar suas próprias decisões, a arcar com as consequências, às vezes respinga nos pais. Você precisa paciência. Paciência, mas sinalizando, aqui está certo, aqui está errado, na disciplina, corrigindo, mas amando o tempo todo. E, por fim, o processo de pacificação é você ter uma atitude de paz. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo diz, olha, algumas versões dizem assim, no que depender de você. No que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Sabe quem está incluído no todas as pessoas? A sua sogra. O seu cunhado. No que depender de você, você vai se esforçar para ter paz com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa. No que depender... Tem coisa, eu sei que não depende. Aí você cai para a paciência, você entrega para o Senhor. Tem coisa que não depende de nós. Mas no que for da sua alçada, você precisa agir com pacificação. São reações ao conflito. Você pode fugir deles, fingir que nada aconteceu, jogar para debaixo do tapete, uma hora essa conta vai chegar. Você pode atacar o tempo todo, conflituoso, bélico, atacando, e esse barril de pólvora vai explodir. Mas você pode agir com excelência. Um caminho bíblico de pacificação. É um caminho fácil? Não é. É uma rota sinuosa, é uma rota que você precisa estar com as mãos seguras nessas rédeas, nesse volante, mas você pode agir com perdão, em acordo, com paz, com paciência. Concluindo, ouvi uma história de um homem que estava angustiado. A sua casa, a sua família era um caos. Ele começou a fazer hora extra no trabalho, ele não queria chegar em casa. Saía do trabalho, depois da hora extra, parava na padaria para tomar um suco. Quanto mais tarde ele chegasse em casa, melhor era. A sua esposa, gritando com os meninos, tinha uns 3. E a criançada, aquele agito, tinha adolescente, aquela bagunça, um brigando com o outro, a casa em pé de guerra, a mulher toda descabelada, não sabia o que fazer, e a sogra morava junto. E ela estava lá, se metia no casamento dos dois, se metia na educação dos filhos. Era uma coisa muito ruim. Esse homem, um dia, foi convidado para um congresso. SOS, falou, o que é isso? Estou precisando de salvação. Foi lá, abriu seu coração, conversou com um dos líderes, falou assim, cara, aquela pessoa, o líder, teve um discernimento. Falou assim, olha, Deus revelou aqui para mim, Jesus está na sua casa, Ele está infiltrado lá, Ele está infiltrado em um dos seus familiares, só que Ele não me falou quem é. Um deles é Jesus. Meu Deus, você vai ter que voltar para casa e vai ter que pensar quem que é Jesus lá. Você vai ter que lidar com essa pessoa. Ele está lá, ele está observando tudo. E aquele homem foi para casa angustiado, meu Deus do céu, quem que é Jesus lá em casa? Não pode ser. Deus não ia brincar comigo, a sogra, não. Tinha que estar lá no Butantã, está aqui. Ela não pode ser, Jesus não ia ser tão sarcástico assim. Meus filhos aqui, tudo desdentado, descabelado, remelento. Não, Jesus não ia fazer isso, não. Minha esposa, conheço ela há tanto tempo, de jeito nenhum que é Jesus.
Ah, não é. E ele ficou angustiado, porque ele não sabia, ele não conseguiu perceber se Jesus está muito bem escondido. Aí ele falou assim, ai, está de brincadeira, eu acho que é a sogra mesmo. Começou a lidar bem com a sogra, começou a cuidar da sogra. Perguntou para a sogra o que a sogra queria para o jantar, e chegou mais cedo e levou a comida da sogra. E a sogra, naquele dia, não gritou, não se meteu. A esposa viu que ele cuidou bem da sogra, da mãe dela, tão querida, tão amada. E, olha, não assistiram o filme aquela noite. Foram felizes, ficaram felizes, acordaram em paz. Os filhos, de repente, olharam para aquela situação. O que está acontecendo aqui? Alguma coisa mudou? E aí eles acalmaram e se pacificaram. Tudo que aquela família precisava era de alguém que começasse um processo de mudança. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 4 nos diz que nós precisamos nos despir da velha natureza, mudar a mentalidade, nos revestir de uma nova natureza, das vestes de Cristo. O infiltrado na sua casa pode ser você. Pode ser você quando muda a mentalidade, quando se apropria das vestes de Cristo e começa então um novo comportamento. O texto de Efésios diz, aquele que mentia não minta mais. Aquele que fala com ira, não faça isso. Aquele que não quer trabalhar, que trabalhe. O comportamento mudou. Porque o infiltrado, quem está revestido do poder de Cristo, da atitude de Cristo, é você. E isso tem um poder tão grande, porque isso vai mudar todo o sistema. Toda a família vai começar a perceber a diferença. E o texto de Efésios, capítulo 4, termina no versículo 32, mas não termina aí, porque o capítulo 5 nos diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como ofertas de sacrifício de aroma agradável a Deus. Meu querido, você vai viver conflitos o tempo todo, mas você pode agir como Cristo. Você pode mudar deixar a velha natureza, deixar os velhos hábitos, toda gritaria, todo mimimi, toda vitimização, todo desejo de controle. Você pode deixar os velhos hábitos, mudar a forma de pensar, ser renovado no modo de pensar, revestir-se do novo homem. E os conflitos da sua casa, eles vão ter um outro destino. Eu não sei como você vive os conflitos, eu sei que eles existem, mas eu quero te convidar nessa noite a viver cada dia e cada um deles, pensando que ali na sua casa, Jesus está, e que você precisa ser aquele que vai agir como Jesus, aquele que vai ser revestido por Jesus. Nós precisamos resgatar a identidade da família. Esse é o tema da nossa série. E a identidade da família está baseada na pessoa de Cristo. Vamos orar?